Conforme o Senhor é palestrando no meu coração, o Senhor falar. Quantos têm honrado somente a Deus, mas têm esquecido de honrar os teus. Então, honre os teus, porque o teu primeiro ministério é tua casa, porque é muito mais fácil eu abraçar aqueles que estão lá fora do que abraçar os meus. É muito mais fácil eu abraçar o viciado, a prostituta, o homossexual que está lá fora e rejeitar os meus que está dentro da minha casa. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem salvação para os teus. O Senhor tem livramento para os teus. O Senhor tem milagre nesta manhã. Eu vou estar lendo aqui o versículo que o Senhor colocou no meu coração. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de... Desculpa, irmãs, nem falei, né? 2 Samuel, versículo 21. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutiva. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os Gibeonitas. Então o rei chamou os Gibeonitas e falou com eles. Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos Gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoe a herança do Senhor? Os Gibeonitas responderam: a nossa questão é com Saul e com a sua casa. Não tem nada a ver com prata nem ouro. Também não pretendemos matar as pessoas alguma de Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei: quanto o homem que nos destruiu procurou que fossemos exterminados sem que pudesse substituir dentro das fronteiras de Israel, e que nos seja dado 7 homens dos seus descendentes para que enforquemos diante do Senhor em Gibá de Saul, eleito do Senhor. Vou estar pulando para o 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até a caída das águas do céu, sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Aqui começa com uma aliança, né? Que Gibeonitas fez com José através de um engano, depois as irmãs leem, vai estar em Josué 9. Tá, minha amada, essa história, o início dessa história de Rispa, né? Os Gibeonitas enganou Josué e fizeram uma aliança porque eles estavam com medo da espada de Israel. E ali foi feita uma aliança, eles enganaram que vieram de outra terra, de um lugar bem distante, e Josué, sem consultar o Senhor, fez uma aliança com o povo de Gibeonitas. Então aqui já fala, né? Cuidado com a aliança que eu e você tem feito sem o direcionamento do Senhor. E conforme fez essa aliança, depois de 3 dias, descobriram a verdade, mas Josué já tinha feito um pacto com eles e com o Senhor. Então ele não quebrou. Mas Saul, com seu coração pecaminoso, quebrou esta aliança. Quebrou essa aliança com os gibeonitas, querendo exterminá-los eles da terra. Nisso, no reinado do rei Davi, foram 3 anos de fome, 3 anos de escassez, 3 anos sem alimento. Davi foi consultar o Senhor. E o Senhor falou que foi por causa do coração de Saul que tentou exterminar os gibeonitas, que a cidade estava passando aquela dificuldade. Então Davi procurou o povo e eles falaram que queria 7 homens da casa de Saul para se vingar e abençoar a Israel. Então, minha amada, tudo tem um início, né? Toda história tem um início. Toda história tem uma aliança que não era para ser feita. Toda história, quebramos aliança com o Senhor. Nós temos, como servos do Senhor, temos que andar segundo a direção do nosso Deus. E com isso, quem sofreu foi 7 filhos de Saul. E deles foram 2 filhos de Rispa. E ali eles foram enforcados, deixados ali no começo da cidade. E naquele tempo era uma vergonha para quem era enforcado. Era uma vergonha para o
povo ali para a casa deles, uma vergonha para Rispa. Mas Rispa decidiu lutar pelos teus filhos, pela honra dos teus filhos, pela honra da tua casa até o fim. Ali ela lutava pelos seus filhos de dia, ali ela lutava pelos seus filhos de noite, ali ela lutava pelos seus filhos em todo o tempo. E chegou no ouvido do rei Davi o que a Rispa estava fazendo pelos teus filhos, que a Rispa estava fazendo pelos enforcados. Ali chegou no ouvido de Davi, perdoa. E Davi mandou dar um enterro decente para aqueles 7 jovens. O que eu quero dizer para você? Tu tem honrado a tua casa? Você tem honrado a tua família? Você tem honrado os teus? Você tem honrado o nome de Deus? Minha amada, eu era uma moça que fiquei quase 15 anos fora da presença do Senhor. Um dia olharam para mim e falaram que para minha mãe, desiste da tua filha porque para ela não tem jeito mais. Esta menina não voltará para a casa do pai. Mas esqueceram que eu tinha uma promessa e o Senhor tinha feito uma aliança com a minha mãe. E a minha mãe não desistiu de mim. Orava de dia, orava de noite, buscava a presença do Senhor. E hoje estou aqui servindo ao meu Deus. A minha casa serve ao Senhor. O meu esposo serve ao Senhor. Os meus filhos servem ao Senhor. Através de uma aliança que meu Deus fez com a minha mãe. Foi uma promessa feita dentro do ventre. E o Senhor palestrava no meu coração. Quantos têm desistido dos teus? Quantos têm aberto mão da tua família, da tua casa, do teu lar? Quantos têm aberto mão da promessa do Senhor? Quantos têm sentido cansada, fadigada e têm aberto mão dos teus? Mas o Senhor está dizendo nesta manhã: irei renovar a tua força, irei renovar a tua casa, irei visitar os teus e vão gerar salvação para os teus. O Senhor vai gerar salvação nesta manhã. Como eu falei no início aqui desta pregação, é muito mais fácil abraçar aqueles que estão lá fora do que abraçar aqueles que estão perto de mim. É muito mais fácil abraçar o filho do vizinho que não dorme dentro da minha casa e que não convive comigo do que eu abraçar os meus. Minha amada, o inimigo não tem brincado. E ele tem ceifado a vida de muitos jovens. Quantos jovens, adolescentes, crianças estão morrendo pela mão daqueles que eram para cuidar. A família é a instituição do Senhor. Foi o Senhor que formou a família. E o inimigo tem entrado dentro dos lares para destruir. E eu e você se encontra distraída. O primeiro ministério é a tua casa. Quantas vezes nós preocupamos com a aparência? Quantas vezes nós preocupamos com o que vão falar de mim? Quantas vezes eu me preocupo com o que vão achar da minha casa? Mas nós não vivemos de aparência diante do Senhor. Nós temos que viver a realidade. E algo que o Senhor colocou no meu coração que eu achei muito forte. Chega de família de porta-retrato. Porque na hora da foto todo mundo se abraça, todo mundo se ama, na hora da foto todo mundo ali sorrindo, mas dentro da tua casa está tudo destruído. Dentro da tua casa o teu casamento está destruído. Dentro da tua casa os teus filhos estão morrendo sem amor. Os teus filhos estão morrendo sem cuidado. Os teus filhos estão morrendo sem um abraço. Os teus filhos estão morrendo sem ouvir pai e mãe dizer: eu te amo. Eu te amo, meu filho. Independente de que você é, independente do que você está passando, eu te amo. Eu vou te abraçar. Eu vou lutar pela tua salvação. Eu vou lutar pela restituição. Eu vou lutar pela restauração. Se você acha que foi fácil para Rispa lutar ali dia e noite, enfrentar as aves de rapina, enfrentar os animais. Imagina o cheiro da carne daqueles homens mortos. Quantos animais apareceram ali para arrancar um pedaço do teu filho, para arrancar um pedaço daquele jovem. E você estudando esse texto, ela não cuidou somente
somente dos teus. Cuidou daqueles 7 jovens que estavam ali. Honrou a vida dos 7 jovens que estavam ali. O texto não nos fala se a mãe dos outros estavam lá. Talvez olhando para ela e falar, é louca, os filhos já morreu, é somente enterrar. Cantarás. Ela é louca, porque ela não desistiu dos filhos, porque ela queria honrar os teus. Ela queria honrar os teus filhos. Foi o que aconteceu comigo. Alguém olhou para minha mãe e falou que minha mãe era louca, porque a minha mãe estava pagando o preço por mim, porque a minha mãe estava orando por mim se não tinha jeito mais para minha história. Mas eu e você tem esquecido que a última palavra é do Senhor, que a última palavra é de Deus. Eu posso me esconder do homem, mas ninguém se esconde do Senhor. O Senhor sabe como está a tua casa, o Senhor sabe como está o teu lar. O Senhor sabe como está o teu coração neste dia. Minha amada, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Não adianta você ganhar o bairro inteiro e perder os teus filhos para Satanás. Não adianta eu vir aqui pregar nesta live e saber que a minha casa está destruída. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou dizendo, minha amada, que eu e você não podemos pregar se a nossa casa está destruída. Eu estou dizendo que eu e você temos que pagar o preço pelo nosso lar. Nós temos que pagar o preço pelos nossos. E quantos não querem mais pagar o preço? Está na mão de Deus. Quer entristecer o meu coração quando uma mãe manda mensagem e fala que desistiu dos teus, que desistiu da tua casa, que desistiu do teu esposo, que desistiu do teu lar. Minha amada, não desista, não abre mão daquilo que Deus te deu. E conforme eu ia estudando essa palavra, o Senhor colocava algo no meu coração. Um dia, uma moça, uma pastora, ligou para mim, contando que a sua filha engravidou, que a sua filha tinha um namoro com um homem bem-sucedido na cidade, que ela tinha aberto mão desse namoro e foi namorar outro jovem que não era tão bem-sucedido e acabou engravidando, que ela ia expulsar a filha dela de dentro de casa, que ela não aceitava mais a filha dela, que a filha dela envergonhou o seu ministério. E quanto mais eu falava com aquela mulher, menos ela aceitava. Deixei ela falando, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, me direciona. O que eu vou falar para essa pastora? Me direciona, Senhor, o que eu vou falar com esta mãe? E eu ali comecei a orar. Sabe o que o Espírito Santo mandou fazer uma pergunta para ela? Na hora que ela parou de falar, eu falei, minha amada, se fosse um membro da tua igreja, qual é o conselho que você daria? Esta foi a pergunta que o Espírito Santo mandou fazer para ela. E quando eu fiz essa pergunta, ela começou a falar, ame seu filho, abraça o seu filho, independente do que ele está passando, do que ele está vivendo, independente do pecado, busque pelo seu filho. E ela começou a falar aquele conselho como se fosse para outra mãe. E quando ela acabou de falar, eu falei, esta é a resposta para você. Do mesmo jeito que você vai cuidar do filho de uma membra, cuida da tua casa e do teu filho. Não rejeita a tua filha neste momento tão difícil. Passou um tempo, ela parou de conversar comigo. Eu falei, Senhor, ela não aceitou meu conselho, mas eu fiquei em paz. Passou um tempo, ela ligou para mim e falou, a minha filha casou. A minha filha está feliz, a minha filha voltou para a presença do Senhor, os dois estão buscando o Senhor. Muito obrigada pelo conselho. Às vezes é necessário eu e você somente parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez essa situação não tinha acontecido se Josué perguntasse ao Senhor, se Josué ouvisse a voz do Espírito Santo, se Josué orasse antes de fazer aquela aliança que veio através de um engano, através de uma mentira. E Saul, com seu coração perverso, decidiu quebrar aquela aliança. E no final das contas, quem sofreu foi sua casa, quem sofreu foi suas mulheres, quem sofreu foi aqueles filhos, minhas amadas. Você tem pedido direção ao Senhor?
Você tem apresentado a tua casa ao Senhor? Você tem orado dia e noite para ser guiada pelo Espírito Santo? Porque tem situações que é difícil. O que é honrar a tua casa? Amar quando é necessário, corrigir quando é necessário, abraçar quando é necessário. Ah, minha amada, honrar é também corrigir. Quantos filhos não têm respeitado professores? Quantas mães têm escutado somente a voz dos seus filhos? Criança também mente, adolescente também mente. Quantas mães têm lutado, brigado por algo que é mentira na boca do seu filho? E a mãe e o pai sabem o filho que tem dentro de casa. Talvez esta palavra é dura para você, mas honrar também é corrigir. Honrar também é colocar de castigo. Honrar também é ensinar. Honrar também é instruir. Nós temos achado que honrar e amar é deixar os filhos fazer o que querem, é deixar a casa da forma que querem. Quando eu era mais nova, meu pai falava, mesmo se você não ficar na presença, a minha casa serve o Senhor. Aqui não entra bebida, aqui não entra música mundana, aqui na minha casa não entra pecado. E hoje nós não estamos vendo isso, minha amada. Nós não temos tomado cuidado, eu falo por mim mesmo. Às vezes os filhos da gente perturba tanto que a gente dá uma tela de celular para distrair e não olhamos o que eles estão assistindo. Não vemos o que eles têm colocado na tela do celular. Teve um dia que o Espírito Santo me incomodou. A minha filha de 6 anos de idade. E eu peguei aquele telefone ali, eu vi umas fotos estranhas da minha filha e uma conversa estranha com uma pessoa que se passava por criança. Temos que tomar cuidado, porque nossos filhos são inocentes. Depende de mim o futuro do meu filho. Depende de mim o futuro da minha casa. Depende de mim, minha amada. Eu sei que nós não temos o controle de tudo. A fatalidade pode acontecer. A fatalidade pode acontecer como aconteceu com essa mãe. Mas nós temos que andar na vigilância. Nós temos que andar na sabedoria, porque aquilo que está oculto dos teus olhos, quando o teu filho fecha a porta, o Espírito Santo está vendo. Aquilo que está oculto aos teus ouvidos, o Espírito Santo está ouvindo, ele está te alertando. Cuidado, cuidado, presta atenção na tua casa, presta atenção nos teus filhos. Outra palavra que fala muito no meu coração é a palavra sobre Noé. Noé era o único homem justo sobre a terra. Noé era obediente a Deus. Noé andava com Deus. O Senhor queria exterminar com o dilúvio os seres humanos sobre a terra. Mas o Senhor é tão justo que lá do céu olhou para a terra e viu o único homem justo. E através da obediência dele, o Senhor salvou os teus, o Senhor salvou a esposa, o Senhor salvou os filhos, salvou a nora. Você pode ler o texto, você não vê nenhum momento falando dos filhos da esposa que era justo sobre a terra. Mas Noé era o único homem justo, o único homem que andava com Deus. Mas através do posicionamento de Noé, foi gerado vida, foi gerado eu e você. Através da obediência de Noé, o Senhor alcançou a sua família, a sua casa. Através do direcionamento de Noé, minha amada, houve salvação naquele lar. Um dia, acho que foi no grupo O Poder da Oração, eu e a minha família dentro da arca, eu e a minha casa dentro da arca. Talvez sou a única que serve o Senhor dentro da minha casa, mas o meu posicionamento, o meu testemunho, minha amada, mas a direção de Deus, a salvação vai chegar, o livramento vai chegar, a alegria vai chegar, a paz vai chegar, o renovo vai chegar. Quantos têm pensado em olhar para trás? Quantos têm pensado em desistir porque têm falado, Senhor, não suporto mais? Eu sou a única serva dentro do meu lar, sou a única que ora, sou a única que busca, sou a única que jejua e está pensando em desistir. Não desiste, porque o teu posicionamento vai gerar milagre na
na tua casa. Será como foi feito na vida de Noé. Pela tua obediência, o Senhor colocou todo mundo na arca. A tua casa vai entrar na arca. A tua história vai sobreviver, minha amada. A chuva, a tempestade, o vento forte, o deserto, você vai sobreviver tudo isso. O Senhor está voltando. O Rei está voltando. Ah, minha amada, vamos prestar atenção. Tem uma vizinha minha aqui da minha casa que tem um filho gêmeos. Eles têm idade de 8 anos. Eles ficam o dia inteiro aqui no condomínio. Dormem aqui na minha casa. E nunca recebi a ligação da mãe deles para saber quem eu sou. Para saber se eu tenho esposo dentro de casa, para saber se eu tenho um filho mais velho dentro da minha casa. As crianças ficam soltas, eu fico triste por elas. Eu fico triste pelas crianças. Às vezes eu faço jantar e mando chamar eles. Porque os pais têm abandonado os teus filhos por causa de emprego. Eu sei que nós temos que trabalhar para cuidar da nossa família, mas tem que ter alguém responsável pelos menores de idade. Não podemos deixar solto, não podemos deixar os nossos filhos livres, não podemos deixar os nossos filhos dentro da nossa casa. Quando nós estamos na igreja louvando o nome do Senhor, quantas vezes meu pai obrigou a estar na casa do Senhor? Quantas vezes meu pai me obrigou a estar ali? E foi ali que o temor no meu coração nasceu. Eu fiquei 15 anos fora da presença, mas eu nunca perdi o temor a Deus. Muita coisa eu não fiz neste mundo porque eu fui ensinada a quem é Deus. Muitas coisas eu não fiz neste mundo, minha amada, porque o Senhor me direcionava. Mesmo estando no mundo, o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou da minha casa. Nós não sabemos de onde pode vir. Nós não sabemos de onde pode vir. Quando eu era mais jovem, criança, eu tinha um avô que era presbítero da Assembleia de Deus. Eu só conto o meu testemunho quando Deus direciona. Ele era presbítero da Assembleia de Deus. Então todo mundo tinha confiança naquele presbítero. Mas ele fazia cosquinha na gente só nas partes íntimas. Abraçava, pegava. E até então a gente era criança, eu e minha irmã. Aí quando começamos a virar mocinha, vocês querendo crescer, aquilo começou a incomodar eu e minha irmã. Aquilo começou a incomodar eu e minha irmã. E um dia a gente conversando, o vô faz isso com você, faz, o vô faz. E um dia a gente muito triste, angustiada, a gente decidiu contar. A gente chegou perto dos meus pais e contamos, chegamos perto da minha avó, não esqueço daquele dia. E nós contamos o que estava acontecendo. Mas a minha avó correu atrás daquele homem de cabo de vassoura. E ele tentou bater nele, não conseguiu. Ela olhou para trás e falou: mas também são safadas. Uma mulher que serve o Senhor. Uma mulher que era crente, temente, Espírito Santo, não acreditou nas duas netas. Eu acho que a família ficou meio assim. A gente continuou indo na casa do meu avô, continuou indo na casa da minha avó. Até que um dia, no Natal, meu avô tentou abusar de mim. Eu saí do banheiro, enrolado na toalha. E quando eu saí do banheiro, ele já estava ali me esperando. Ele me jogou em cima daquela cama e perguntou o que eu queria de presente. O presbítero da igreja. O presbítero, minha amada, nós temos que ter vigilância. Nós temos que saber aonde nós temos deixado os nossos filhos. Nós temos que saber aonde os nossos filhos estão. E ali, quando ele jogou a gente em cima daquela cama ali, me jogou. Eu sempre fui levada. Eu chutei a parte íntima dele e saiu correndo de toalha. Aí minha tia me viu. Eu contei para minha tia e falei: tia, não conta para ninguém, irmã da minha mãe. Porque ninguém acredita. E ali passou o Natal, ninguém ficou sabendo. E assim que eu cheguei na minha casa, ali de João Levade, eu fui para Patinhas. Assim que eu cheguei em Patinhas, minha tia chamou meus pais e contou. Mais uma vez eu voltei para João Levade. Mais uma vez teve reunião de família. Mais uma vez teve discussão. E aquele povo acreditou, não acreditando na gente.
Mas ali eu decidi nunca mais colocar os pés na casa dos meus avós. Daquele dia em diante, meu pai e minha mãe parou de obrigar a gente a ir para a casa da minha avó. Mas ficou como se tudo tivesse bem. E um dia minha avó, ele tinha uma sobrinha neta, que ele disse que ele amava muito essa sobrinha neta. Tocava fralda, cuidava, tratava, comprava tudo para essa sobrinha neta. E um dia minha avó entrou dentro do quarto e viu ele mexendo na parte íntima dela. A minha avó entrou em depressão, a minha avó ficou angustiada, a minha avó ligou para minha mãe pedindo perdão. Olha tudo que teve que acontecer. E foi só descobrir as coisas do meu avô. Descobriu que ele pagava as menininhas na roça de 12, 13 anos para ir para lá. Pois só descobriram coisas erradas do meu avô. E ali meu avô teve câncer e ainda Deus deu oportunidade de conserto. O porquê eu estou contando esse testemunho? Nós temos que ter vigilância porque nós não conhecemos ninguém. Nós não sabemos o que ninguém é capaz de fazer. As minhas filhas são proibidas de sentar no colo até do avô, da avó, não interessa de quem. Não pode sentar no colo de um homem. Porque nós temos que ter, minha amada, vigilância, porque depois que acontece, não adianta mais chorar. E muitas vezes o Senhor me desperta. Muitas vezes o Senhor fala comigo e contigo. Muitas vezes o Senhor fala, acorda, olha o que está acontecendo na tua casa e nós estamos decidindo em fechar os olhos, preocupadas com A, com B, preocupado com o sentimento, preocupado com o que vão pensar de mim. Não importa o que vai pensar de mim. Se o Senhor me deu um filho, se o Senhor me deu a filha, eu sou obrigada a honrar, eu sou obrigada a cuidar, eu sou obrigada a zelar, eu sou obrigada a proteger estas crianças. Muitos adolescentes estão com depressão porque não ouvem da boca da mãe e do pai que ama ele. Muitos jovens estão tentando tirar a própria vida porque não sente amado, não sente cuidado, não sente zelado. Irmãs, eu já recebi, minhas irmãs, pedido de oração de 2 crianças, uma de 7 anos que tentou se enforcar. O que está acontecendo com esta criança? O que está acontecendo com esta família? Será que alguém correu atrás para saber por qual atitude desta criança? Ela não sabe nem o que é viver. E muitas vezes eu e você estamos fechando os olhos por aqueles que estão do nosso lado, pelo sobrinho, pelo neto, pelo enteado, nós estamos fechando os nossos olhos. É tempo de abrir os olhos. Rispa a tua casa, mesmo depois dos teus filhos mortos. Cuidado com a aliança. Tudo começou com uma aliança que Josué fez com o povo que não era para ter feito, porque o Senhor eliminava essa espada neste povo. Cuidado com quem você tem colocado na tua casa. Hoje em dia é muito fácil casar, separar, casar de novo. Cuidado com quem você tem colocado dentro da tua casa, ou seja, uma amizade, ou seja, um parente, ou seja, um tio. Vigilância, minha amada. Talvez não é essa palavra que você queria ouvir nesta manhã, mas é tempo de despertamento, é tempo de se levantar, é tempo de abrir os teus olhos espirituais, é tempo de amar os teus. Não vamos viver um amor fingido, porque se eu não amo dentro da minha casa, eu não amo quem está lá fora, não. Se eu não amo os meus, eu não amo quem está lá fora, não. Chega de amor fingido. Porque não tem como eu amar as almas lá e não amar os meus. Não tem como cantar, eu me preocupar com o casamento de quem tem lá fora e não estou preocupado com os meus. A tua casa, os teus filhos são responsabilidade minha e tua, do teu esposo. A nossa casa são responsabilidade nossa. Cantarás, citarás, cantarás, citarás, cantarás, desperta. Cantarás, citarás, cantarás, ame. Cantarás, citarás, cantarás, valoriza aquilo que Deus te deu. Valoriza aquilo que Deus te deu. Valoriza aquilo que Deus te deu. Valoriza aquilo que Deus te
Não espere perder para valorizar. Não espere algo acontecer para valorizar. Senta com os teus filhos, pergunta o que está acontecendo, como está no colégio. O bullying está matando jovens e adolescentes. O bullying tem tirado o jovem e adolescente da presença. O abuso tem trago o homossexualismo. O abuso está matando a alma e o coração dos adolescentes jovens. Vamos ter vigilância, não somente com o nosso, vamos ter ao redor, para nós sabermos o que está acontecendo. O Senhor está voltando, o amor está esfriando. Tem mãe que não ama mais os seus filhos, tem filhos que não amam mais a sua mãe. Tem filhos agredindo a mãe dentro de casa. Cadê o teu posicionamento como mãe? Cadê o teu posicionamento como serva? Porque se meu filho levantar a mão para mim, do mesmo jeito que ele levantar, ele vai descer com tapa. Não é pecado, minha amada, corrigir. Não é pecado dar uma chinelada. Não é pecado colocar de castigo. O pecado é você deixar a tua casa de qualquer maneira, de qualquer forma. O pecado é você deixar Deus dará. Isso sim que gera o pecado. Preocupe com a alma do teu filho. Preocupe com a salvação dos teus. Preocupa com a libertação dos seus. Eu vou falar algo aqui que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que não é fácil aceitar um filho homossexual. Eu sei que não é fácil aceitar uma filha homossexual. Mas às vezes eu estou abraçando os filhos dos outros que e tenho rejeitado o meu dentro da minha casa. Abrace esse filho. Eu não estou falando que você tem que deixar o pecado entrar dentro da tua casa, a intimidade do teu filho entrar dentro da tua casa. Não estou falando de amor de mãe para o filho. Filho, eu sei que Deus vai te libertar. Começa a falar palavras de bênção. Começa a profetizar bênção. Quantas mães xingam os filhos, pais xingam os filhos. Não vai valer de nada, não vai prestar para nada. Este menino não tem jeito. Este menino parece mais menina, está repreendido em nome de Jesus. Começa a profetizar bênção sobre o teu filho. O meu filho está no homossexualismo, mas o Senhor vai libertar. O meu filho está no vício, mas o Senhor vai libertar. O meu filho está na prostituição, mas o Senhor vai libertar. O meu filho está no vício, mas o Senhor vai salvar. Eu profetizo sobre a tua casa mudança nesta manhã. Eu profetizo sobre a tua casa salvação nesta manhã. Eu profetizo sobre a tua casa amor. Eu profetizo sobre a tua casa paz. Eu profetizo sobre a tua casa prosperidade do Senhor. Não estou falando de prosperidade financeira. Estou falando de prosperidade no céu. Estou falando de alegria verdadeira. Estou falando, minha amada, de libertação no teu lar. Será libertado. Essas correntes vai cair para o chão. A salvação para os teus. Cantarás. Você e os teus da arca. Através da tua oração. Através do teu jejum. Através do teu louvor. O Senhor vai alcançar a tua casa. O Senhor vai alcançar a tua história. O teu filho será um advogado. O teu filho será um médico. O teu filho será abençoado por Deus. O futuro do teu filho está guardado por Deus. A faculdade aberta para o teu filho. A prosperidade sobre o lado do teu filho e dos teus netos. Começa a profetizar nesta manhã. O meu esposo receberá salvação. O meu esposo receberá livramento. O meu esposo será mudado pelo Senhor. O meu casamento será restituído. O meu lar será restituído. A paz de Cristo chega nesta manhã. Sinta a paz de Cristo. Sinta a alegria de Cristo nesta manhã. Sinta o Senhor passeando na tua casa e colocando tudo aquilo que está fora no lugar. Seja como rispa. Honre os teus. Honre os teus. Pode estar morto espiritualmente, mas o Senhor vai ressuscitar, minha amada. Seja boca de profeta. Pare de amaldiçoar os teus e comece
profetizar a bênção para eles. Para, minha amada, um momento para escutar o que teus filhos estão passando. Abrace o teu filho nesta manhã, nesta noite, nesta tarde. Fala, filho, eu te amo. Cristo também te ama. Cantarás. Você foi um presente do Senhor para minha vida. Você foi um presente do Senhor para minha casa. Quantos filhos têm sido rejeitados pelas mães, falando, eu não queria que você nem nascesse. Está repreendido. Foi Deus que permitiu essa gestação na tua vida. Quantas mães têm coragem de olhar para os filhos e dizer, eu não queria que você nem nascesse. Está arrependido toda voz de Satanás. Está repreendido toda voz do adversário. Que o Senhor nesta manhã venha brindar o teu coração, venha brindar os teus ouvidos, venha repreender a voz do adversário e você somente escutar a voz do Espírito Santo. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu fiz aqui até esboço daquilo tudo que eu fiz esboço. O Senhor não permitiu falar nada. Mas é tempo de despertamento. Não adianta você orar e não posicionar. Não adianta você orar e não dar testemunho dentro da tua casa. Não adianta você orar e não ser serva, filha do rei. Não adianta você somente orar e não amar. É uma junção de coisas. É orar e ação. Orar e amar. Orar e respeitar. Orar e abraçar. Orar e cuidar. Orar e zelar. Não adianta somente orar. Então, que nesta manhã você venha ter um discernimento de espírito sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ore, mas ame. Ore, mais ela. Ore, mais abrace. Ore, mais ama. Ama os teus antes de amar aqueles que estão lá fora. Abraça os teus antes de abraçar aqueles que estão lá fora. Porque a tua casa é o teu primeiro ministério. Até que o Senhor me deu. Posso levantar uma oração? Meu Deus, meu Pai. Esta foi a palavra que o Senhor me deu nesta manhã. Esse foi o direcionamento que o Senhor me deu nesta manhã. Entra no lar, entra, meu Pai, no coração dos teus filhos que estão escutando aqui esta mensagem, que irá escutar talvez através do YouTube, que venha entender o que o céu quer dizer nesta manhã. É tempo de cuidar, é tempo de amar, é tempo de zelar, é tempo de abraçar, porque o inimigo tem ceifado os nossos filhos, o inimigo tem ceifado as nossas crianças, o inimigo tem ceifado os nossos adolescentes. Então desperta vidas aqui neste dia, dá discernimento do teu espírito, coloca amor no coração desta mãe, coloca amor no coração deste pai, coloca amor no coração deste filho. Quantos têm rejeitado os seus, quantos têm rejeitado os teus, Senhor, mas o teu sangue há poder. O inimigo não pode destruir este lar. O inimigo nesta tarde, nesta manhã, neste momento, está sendo repreendido, Senhor. O amor vai entrar no teu lar. O amor vai entrar no teu coração. O amor vai entrar na tua alma, Pai Santo. Ame, abrace, zele, aonde tiver um adolescente, aonde estiver uma criança, aonde estiver um jovem, aonde estiver uma mãe com depressão, vai de encontro com esta vida, da alegria, da paz, da renovo. Canta, cantarás. Repreende-se, meu Pai Santo, toda perturbação espiritual. Repreende-se, meu Pai Santo, toda ansiedade espiritual, porque o inimigo, Senhor, quer paralisar os teus filhos através da mente. O inimigo quer paralisar os teus filhos através do sentimental, mas o teu sangue há poder. Que neste dia nós viemos decidir honrar a nossa casa, honrar o nosso casamento, honrar os nossos filhos, honrar aqueles que estão do nosso lado. Vai de encontro com cada pedido de oração, aqueles que se encontram afastados da tua presença, que o Senhor venha dar oportunidade de conserto, que o Senhor venha dar oportunidade de salvação. Liberta vidas aqui nesta manhã, liberta
do vício, liberta da droga, liberta do homossexualismo, liberta da prostituição, liberta do alcoolismo, Senhor. Traz, Senhor, meu Pai, a libertação, traz o renovo neste dia. Cantarás, porque eu e a minha família vamos entrar na arca do Senhor. Eu e a minha família vamos suportar a tempestade, vamos suportar o deserto, vamos suportar, Senhor Pai, sendo um vento forte, vamos suportá-lo unido, Senhor. Esta família viverá o teu milagre, esta família viverá a restituição, porque a família vem do teu coração, a família vem de ti, Senhor. Então renova este homem que tem agredido a tua esposa, este homem que tem agredido os teus filhos, paralisa nesta manhã, entra neste coração de pedra e quebranta, coloca um coração de carne. Este homem que tem abandonado o seu lar para viver num mundo de pecado, traz de volta, Senhor, se for da tua vontade. Quantas mães sozinhas com os teus filhos, até mesmo sem condições financeiras de alimentar, de pagar aluguel, de cuidar da tua casa, Senhor. Dê condições a esta mãe, dê condições a esta mãe, dê condições a esta mãe nesta manhã. Abre porta de emprego, prepara alguém sincera, Senhor, para cuidar dos teus filhos quando ela está trabalhando. Visita o coração deste pai, para que este pai venha honrar este filho, venha honrar esta esposa, Senhor. Toca no coração deste pai, para que ele venha ser honesto com a tua família. Visita a geladeira do teu povo, visita o mantimento do teu povo, visita o armário do teu povo. Não permita que o alimento venha voltar na casa dos teus filhos. Não permita que o calçado e a roupa venha faltar no lar dos teus filhos, porque tu és um Deus da providência, tu és um Deus que toca no coração de quem tem e abençoa, Senhor. Repreende espíritos suicidas, Senhor. Quantos o inimigo tem soprado no ouvido? Você não vale de nada, você não presta para nada. Tira a tua própria vida, mas o teu sangue há poder. Espírito Santo, abraça esta vida nesta manhã. A morte não vai bater na tua porta. O suicídio está repreendido. O que o Senhor tem para você é sobrenatural. O Senhor tem cura para a tua alma. O Senhor tem cura para o teu espírito. O Senhor tem cura para o teu emocional. Talvez esta não era a palavra que teu povo queria ouvir, mas esta é a palavra que o céu tem nesta manhã. É tempo de despertar, é tempo de cuidar, é tempo de zelar. Cuidado, mulher, cuidado, homem, aonde tu tem deixado os teus filhos. Cuidado, cuidado, desperta quando ainda há tempo. Há livramento do Senhor nesta manhã, há um livramento do Senhor nessa tarde, há um despertamento neste lugar. O Senhor está despertando mães, o Senhor está despertando pais. Cantarás, dá discernimento de espírito para o teu povo. Não deixe nada oculto, não deixe nada escondido, não deixe, Senhor. Revela para os teus filhos a verdade. Aquilo que teus filhos têm feito de porta fechada, aquilo que teu filho tem feito no oculto e no escondido, revela, Senhor, meu Pai, para estes pais, porque nós não vamos perder a alma dos nossos filhos para Satanás. A salvação na minha casa, a libertação na minha casa, a livramento na minha casa. Declara aí na tua casa a salvação, o livramento. Declara, profetiza sobre o vale dos ossos secos, porque a última palavra de Deus. Abençoa Michele, Raimunda, Senhor, que está na direção deste trabalho. Continua recompensando as tuas filhas. Paralisa,
câncer, meu Pai, qualquer seta maligna, qualquer retaliação sobre o lar das tuas filhas neste dia, e continua direcionando a cada pregador a trazer, a cada oportunidade a ser dada, continua direcionando as tuas filhas e abençoa o lar das tuas filhas, Senhor Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Senhor, a todos, eu agradeço, Michele, pelo convite e pela confiança. A paz, meus amados.